Irmãos, nós lemos no último domingo, fizemos a abertura dessa série de sermões, vai estar no nosso canal do YouTube. Glória a Deus, irmãos. Pastor, não pude estar no último domingo, eu aconselho você, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá e já comece a assistir para que você possa se inteirar dessa nova série que nós estamos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Praticamente, eu acredito que janeiro e fevereiro nós vamos estar no livro de Jonas aí, buscando aprender e compreender, né? O que esse livro tem a nos ensinar. Jonas, através das atitudes dele e o que Deus pode nos apresentar através da vida desse profeta. Glória a Deus, irmãos. No último domingo nós falamos sobre o profeta, falamos sobre a cidade, falamos sobre o Senhor, falamos sobre a mensagem e falamos também sobre o povo de Nínive, quem o povo de Nínive era, as pessoas de Nínive era, como a cidade era. E hoje então nós vamos continuar. Nós lemos até o chamado de Jonas. Deus chama Jonas e fala: Jonas, olha, vá à cidade de Nínive e pregue contra aquela cidade, porque a maldade delas chegou até a mim. A maldade dessa cidade, do povo dessa cidade, chegou até a mim. Então vá a Nínive e pregue contra ela. Então, nós lemos no último domingo dos versículos 1 e 2. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. E nós vamos ficar entre os versículos 3 e 4. Glória a Deus, irmãos. Vamos à leitura do texto, que assim diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Até aqui a nossa leitura. Glória a Deus, irmãos. Então Deus chama Jonas e fala: Jonas, você vai até a cidade de Nínive. Igreja, antes de nós começarmos a explicar para você a nossa leitura, se você gosta de anotar os sermões, eu já te aconselho, anote isso que eu vou te dizer. Sempre haverá uma atitude de Deus diante da nossa desobediência. Sempre haverá uma atitude de Deus diante da nossa desobediência. Nunca se esqueça disso. É o que nós vamos ver hoje aqui. Nós vamos ver diante da desobediência de Jonas uma atitude de Deus. Então, não se esqueça disso. Sempre diante da nossa desobediência, Deus sempre tem uma atitude diante da nossa desobediência. E veja aqui então no versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença de quem? Do Senhor. Dirigiu-se para Tarse e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para fazer o que, irmãos? Para fugir do Senhor. Jonas, então, irmãos, ele ouve a voz de Deus e ele se dispõe. Ele foi aquele que com a boca ele disse assim: sim, Senhor, eu vou. Mas com a atitude dele, ele provou e mostrou outra coisa completamente diferente. Parece que não é diferente dos nossos dias de hoje. Hoje você vê pessoas com roupa de crente, hoje você vê pessoas que estão na igreja todo domingo, hoje você vê pessoas que cantam, que adoram, que têm cargos nas igrejas, hoje você vê pessoas que têm títulos nas igrejas, é bispo, é apóstolo, é diácono, é presbítero, é arcebispo, daqui a pouco vai ser tribispo, daqui a pouco você vai ver pessoas se chamando de Jesus, cada um de uma coisa. Mas a atitude deles não condiz com os títulos, não condiz com pessoas que vão à igreja, não condiz com pessoas que leem a Bíblia, não condiz com pessoas que são tementes a quem? A Deus. São pessoas que dizem para Deus: sim, Senhor Deus, mas nas suas atitudes para Deus é completamente o quê? Diferente. Assim foi Jonas. Jonas se dispôs, a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir do Senhor.
E eu quero aqui te dar um exemplo. Muitos de nós também fugimos do Senhor. Muitos de nós fugimos do Senhor. Vou dar um exemplo. Tem gente que acha lindo, quando diz a Bíblia lá, ame o seu próximo. Tem gente que acha lindo amar, esse dizer amar o próximo. Faz quadro, coloca no para-choque do caminhão, coloca de adesivo no carro, fala para as pessoas, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. A pessoa gosta disso, mas na hora da atitude, a pessoa o quê? Não ama. A pessoa diz que tem que o quê, irmãos? Que amar, mas na hora de ter a atitude, a pessoa não ama. Aí o que acontece? A atitude da pessoa, ao invés de amar, é ter ódio, é ter raiva, é pedir a morte da pessoa, é desejar o mal da outra pessoa, seja o próximo dela, o próximo dele, quem for. A pessoa deseja mal, tem ódio, quer que a pessoa morra, podia morrer fulano, podia morrer ciclano. Então, a pessoa acha bonito ter que amar o próximo. Mas a atitude dela, a atitude dele é de ódio para com o próximo. Ou seja, irmãos, muitos de nós, agindo assim, estamos fugindo da presença de Deus e da vontade de Deus para nós. Muitos de nós. Veja que Jonas, ele disse com a boca dele que iria, ele partiu para ir, só que ele toma outro caminho. Assim, muitos de nós. Porque, irmãos, se assim estamos fugindo da presença de Deus, se assim estamos fugindo da vontade de Deus para as nossas vidas, porque entenda, se Cristo Jesus chamou você, se Deus chamou você, a sua vida é como luz para a vida do próximo. A sua vida é como luz. Veja que Deus escolhe Jonas para, através da vida de Jonas, operar sobre a vida daquele povo, pecador, povo mau, povo ruim, povo assassino. Mas Deus escolhe Jonas. E é através de mim, através de você, que nossos familiares podem ver a luz de Jesus Cristo através de nós. Mas nós não devemos fugir de Deus. Nós não podemos fugir do nosso chamado. Nós não podemos fugir do que Deus quer para nós. Nós não podemos. Muitos dizem ser cristãos, mas vivem como pessoas que não são verdadeiramente cristãos. Muitos dizem ser cristãos, mas só são cristãos quando é conveniente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é cristão e tem um macumbeiro onde você está. Então você fala, não, eu sou cristão, tenho Deus, vou ficar distante desse macumbeiro aí. Mas aí se aparece um cristão, você fala, oh, nós somos irmão em Cristo, aleluia. Eu sinto bem quando tem outro irmão em Cristo. Mas se tem um macumbeiro no mesmo lugar, você quer distância do macumbeiro. Mas como o macumbeiro vai conhecer Jesus se você quer distância dele? Nós precisamos entender, irmãos, que eu não posso ser crente só de conveniência. Como nós dissemos, como nós falamos no início do culto, nós não podemos ser crentes só de domingo, nós somos cristãos, crentes todos os dias. Nós somos cristãos além das 4 o quê? Paredes, irmãos. Mas aí quando a gente tenta fugir de Deus, irmãos, a gente tenta fugir de Deus e a gente se apega às nossas desculpas. Por exemplo, tem gente que diz que não ama o próximo porque não pensa como ele, não pensa como ela. Eu não amo o próximo porque não pensa como eu, pensa diferente. Ou então não gosta do meu político, não gosta do meu partido, não gosta do meu time de futebol, não gosta da minha ideologia. Ele é negro, ele é branco, ele é gay, ela é lésbica, é macumbeiro, não pensa como eu, etc. Muitas são as pessoas que deixam de viver o que a palavra de Deus diz para se apegar às desculpas. As desculpas. Eu não faço isso, mas a Bíblia diz para você fazer, fulano. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor, quem é servo, quem é serva do Senhor faz isso. Mas eu não faço, eu não cheguei nesse nível, eu não sou cristão como você, eu não sou cristã como... Eu não tenho essa fé ainda. Igreja, ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. Ou nós vivemos a nossa fé em Deus verdadeiramente, ou nós não a vivemos. Nós não podemos estar, diante das pessoas, a gente pode estar de máscara. Mas diante de Deus, todas as máscaras, o que, irmãos? Caem. E aí eu quero te dizer, se você quiser anotar, anote. Amar e respeitar também é evangelho, irmãos. Amar e respeitar também é evangelho. Seja ele de qual nacionalidade lhe for, tenha ele ou ela qual opção sexual, tenha ele ou ela qual religião tiver, amor e respeito também é evangelho. Quando você ama aquela pessoa, irmãos, porque não tem, entenda, não tem como você amar e odiar quem você nunca viu. Entenda que o nosso próximo sempre serão pessoas que estarão próximos a nós.
Então, pessoas que estão próximas a nós vão ser pessoas que vão nos ferir. Mas se essas pessoas te ferir e vier te pedir ajuda, ajude. Se essa pessoa te ferir e vier virar as costas para você, mas depois, com a cara mais lavada do mundo, te pedir de comer, dê de comer. E isso é amar o próximo. Porque, irmãos, não tem como você amar quem você não vê. Não tem como você fazer o bem para quem você não vê. Não tem como você dizer que odeia alguém se não fizeram nada para você. Apesar que nos dias de hoje tem gente que briga até com a sombra, né? Tem gente que arruma problema até com a sombra. A sombra está ali, por que você está aí, sombra? Sai daí. Tem gente que... Jesus amado, né? Mas, enfim, nós precisamos compreender. Veja que, muitas vezes, nós podemos fugir da vontade de Deus ou podemos fugir da presença de Deus, do que Ele quer para as nossas vidas. Glória a Deus. Veja que muitos dizem ser cristãos, né? Mas vivem longe da presença de Deus e vivem longe da vontade de quem, irmãos? Da vontade de Deus. Aí talvez você diz assim, Deus não quer que vivamos assim, pastor. É verdade, Deus não quer que a gente age assim. Irmãos, Deus quer que nós vivamos a vontade dEle. E Deus quer que nós vivamos quanto mais pudermos na presença dEle. Deus quer que nós tenhamos uma vida de devoção a Deus. Quando você vive uma vida de... Veja que nós vivemos uma vida de devoção para pagar contas, porque você trabalha para pagar o quê? Conta e comer, não é verdade? Nós vivemos uma vida de devoção no nosso dia a dia, filhos, marido, esposa, tudo isso é devoção. Agora imagina se nós também vivermos uma vida de devoção diante de quem? De Deus, orando, tendo tempo de jejum, tendo tempo de comunhão com Deus. Irmãos, isso faz com que eu e você venhamos viver na presença de quem? De Deus. Isso é precioso. Mas aí talvez você pense assim, mas pastor, essas pessoas que não fazem a vontade de Deus, não vivem na presença de Deus, parece que dá tudo certo para essas pessoas. Essas pessoas que fogem da vontade de Deus para ela, a vontade de Deus para a pessoa é essa, mas a pessoa está fazendo outra coisa, parece que dá tudo certo para quem não anda na vontade de Deus. Aí eu te digo, engano seu. Engano seu, porque às vezes a pessoa olha, fulano se afastou lá, se afastou, voltou para macumba, tem carro zero, olha a casa que comprou, olha lá, fulano tá vivendo a vida que Satanás gosta, mas não falta dinheiro, até trocou de carro, até trocou de casa. Às vezes você olha assim e parece que se afastar dos caminhos do Senhor, andar longe do caminho do Senhor é melhor. Porque você olha lá, fulano usa maconha, usa cocaína, faz isso, faz aquilo, e a vida dele é assim, não falta dinheiro, tem assim, tem saúde. Engano seu, irmãos. Engano seu, engano seu. Escute o que eu vou te dizer. O pregador já falecido, pastor Billy Graham, ele disse assim em um dos seus sermões: toda vez que um homem pensar em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Entenda, sempre quando você quisermos ir para longe da presença de Deus, o diabo sempre vai ajudar. O diabo sempre vai ter um barquinho pronto para você fugir do plano de Deus para você fugir da vontade de Deus para você, para sua desculpa. Quando você der uma desculpa para não fazer a vontade de Deus, você encontrar pessoas para fazer assim, nossa, é verdade, né, fulano? Concordo com você. Para só ter gente incrédula do seu lado, que tudo que você fala a pessoa assine o quê? Assine embaixo. E aí você fala, parece que tudo dá certo para essas pessoas. Mas não, irmãos. É porque o diabo quer você, sempre cada vez mais longe do plano e da vontade de Deus para nós. Sempre. Então entenda, sempre vai ter um barquinho para lançar a gente para longe de quem, irmãos? Para longe de Deus. Muitas das vezes, irmãos, sabe aquele trabalho que você não tem tempo para Deus? Sabe aquele trabalho que você não tem tempo para congregar? Aquele trabalho que você não tem tempo para cuidar da sua família? Aquele trabalho que você não tem tempo para os seus filhos? Sabe aquele trabalho que você não tem tempo para cuidar do seu casamento? Sabe aquele trabalho que você não tem tempo para se relacionar com as pessoas à sua volta? Sabe aquele trabalho que te impede de congregar? Sabe aquele trabalho que te impede de cuidar da família? Te impede de cuidar da saúde? Que às vezes faz com que você possa até perder as estribeiras de não cuidar do dinheiro que chega às suas mãos? Pode ser também um barquinho que está te levando para longe de quem? De Deus. Entenda isso. Muitas das vezes pode estar parecendo muito cômodo, mas Satanás é assim. Irmão, Satanás também faz milagre.
Satanás também se transveste de anjo de luz para tentar nos enganar. Por isso que nós precisamos estar diante da vontade de quem, irmãos? Da vontade e da presença de Deus. Porque sempre o diabo vai ter um barquinho pronto para levar a gente para longe de quem? De Deus. Novos projetos, amizades, relacionamento, tudo isso pode cooperar para me lançar para longe de quem? Para me lançar para longe de Deus, se nós não tomarmos cuidado. Eu conversava com um irmão esses dias e ele me dizia: pastor, eu tenho dirigido 30 quilômetros. Eu falei: mas por quê? Para congregar numa igreja. Quase 1 hora, toda semana. Mas ele falou, eu perguntei por quê. Ele falou assim: quando me mudei, eu não me preocupei se teria uma igreja para mim congregar. Então, muitas das vezes, irmãos, até nisso nós podemos nos distanciar de quem? Do Senhor. Estar longe da presença do Senhor é tudo o que o diabo quer para nós, irmãos. Estarmos longe da presença de quem? É tudo o que o diabo quer. Veja, no versículo 3, vamos ler o versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarse, desceu a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Pois, depois do que, gente? Desculpa, depois do que? De pagar a passagem, versículo 3, depois de pagar o que? A passagem, embarcou para Tarse, para fugir o quê? Parecia tudo cômodo para Jonas. Veja, ele decide fugir de Deus, o barco está lá, tem passagem para ele comprar, estava tudo certo, tudo aparentemente estava indo legal, estava tudo bem. Então, poxa, vou fugir. Irmãos, entenda, sempre, muitas das vezes, irmãos, quando a gente está longe da vontade de Deus para nós, quando nós estamos longe da presença do Senhor, a gente chega ao ponto talvez de nem sentir mais isso. Nem sentir mais isso. Não é assim que as pessoas ficam quando estão frias espiritualmente? Não sei se você já conversou com uma pessoa fria espiritualmente. A pessoa não vem falar de igreja para mim, não. Vem não, para. Quero assunto de igreja, não. Para com isso. Que negócio de orar, o quê? Já viu alguém frio espiritualmente? Quando você conversa com alguém espiritualmente, ou quando você conversa com alguém que está afastado, ou está desigrejado, a pessoa não quer ouvir falar de Deus. A pessoa não quer ler Bíblia, a pessoa não quer orar, a pessoa não quer vir na igreja, a pessoa não quer assunto com essas coisas, irmãos. Assim são aqueles que também estão longe da vontade e da presença de Deus. Assim são esses. Veja que Jonas fez tudo isso sem peso na onde, irmãos? Sem peso na onde? Na consciência. Nós também podemos correr esse risco, irmãos. Se brincarmos com a nossa vida espiritual, nós podemos correr esse risco de nos afastar de Deus e de estarmos tão distante da presença de Deus, que orar para nós, tanto faz. Vir na igreja, tanto faz. Congregar, muito. Ler a Bíblia, muito. Fazer um jejum, muito menos. E a gente não vai sentir. Porque muitas das vezes a gente já vai estar dentro do barquinho já. Indo distante e para longe de quem? De Deus. Mas eu digo, irmãos, Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós venhamos viver fugindo da vontade de quem? De Deus. Igreja, eu te digo, Deus não quer isso para nós. E por que eu te digo isso? Livro de Salmos. No livro de Salmos, no Salmo 139, veja bem, no Salmo 139, dos versículos 7 a 12, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Ouça o que diz esse Salmo. Não tem como a gente fugir de Deus, não tem como. Veja o que diz o Salmo. Do versículo 7 ao 12 diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir como asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite, e ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Pois para Deus as trevas são o que, irmãos? São luz. Sabe o que o salmista está dizendo? Que não tem como a gente fugir de Deus.
Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que não há esconderijo que Deus não me encontre. Não há esconderijo que Deus não te encontre. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que não há morte que vença a Deus. Não há distância para Deus. Não há poder no inferno que possa resistir a Deus. Não há escuridão que prevaleça diante da luz dele. Aleluia. Não há escuridão que possa prevalecer diante da luz de Deus. Por isso, irmãos, esqueça, lembre-se de novo, sempre haverá uma atitude de Deus diante da nossa desobediência. Por isso, entenda, se você é chamado por Deus, chamada por Deus, não dá para você fugir dele. Ele vai atrás de você, não tem como você se sentir em paz, longe da presença e da vontade do Senhor. Versículo 4, vamos ao versículo 4, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Irmãos, eu quero conversar com você sobre isso. Veja, vemos que Deus, em sua misericórdia e poder, Ele usa o vento, a água, o mar, e faz uma grande e violenta tempestade para alcançar Jonas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo isso para alcançar o escolhido dele. Ele faz tudo isso para mostrar que ele estava fora da vontade de Deus. Deus prepara uma tempestade. Deus faz quase o barco se acabar na tempestade. Mas ele quer alcançar Jonas. Ele quer o que, irmãos? Alcançar Jonas. E aqui eu peço, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção, abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos. Entenda uma coisa. Aqui, através do versículo 4, a gente pode ver que nem sempre tudo que acontece de mal na nossa vida é o diabo. Porque a gente, às vezes, às vezes nós somos crente tão habitolado que a gente vê diabo na Coca-Cola, a gente vê diabo no gato preto que passou, não sei o quê, não passa debaixo da escada. A gente vê diabo em tudo quanto essas coisas. E aí acontece alguma coisa de mal na nossa vida, a gente também pensa que é diabo. Mas aqui no versículo 4, a gente começa a entender que, às vezes, o que pode estar acontecendo de mal na minha vida e na sua, pode não estar sendo o diabo. Veja que uma violenta tempestade, Deus faz para despertar Jonas a fazer algo para ver algo que estava acontecendo na vida dele. Para que Jonas pudesse ver que ele estava fora da presença e fora da vontade de quem? Deus faz uma tempestade violenta. Deus faz uma tempestade o que, irmãos? E veja que nós vamos ver durante os demais domingos que não estava só Jonas no barco. Tinha mais pessoas no barco. Às vezes, irmãos, quando você está fora da vontade de Deus e da presença de Deus, seu familiar também vai sofrer. Às vezes, quando você está fora da vontade, da presença de Deus, seu familiar pode sofrer junto com você, sua esposa, seu filho, seu marido, pode sofrer junto com você. Por você estar fora do quê? Da vontade e do quê, irmãos? Da presença de Deus. E vemos, irmãos, que Deus quer despertar e chamar a sua atenção para a vontade dEle. Irmãos, a vontade de Deus sempre é a melhor para nós. Mas, então, a gente vê que o barco aí, olha o versículo 4 diz aí, tão violenta que o barco ameaçava o quê, irmãos? Arrebentar, quebrar. Irmãos, às vezes estamos vivendo situações que estamos por um triz para perder casamento, perder emprego, perder família, perder saúde, perder dinheiro ou perder até a própria vida. Às vezes a gente está por um triz. Aí sabe o que Deus faz? Deus levanta uma tempestade. Aí sabe o que Deus faz? Deus mexe em alguma coisa na sua vida. Aí sabe o que Deus faz? Deus toca em alguma coisa que você tanto ama. Aí sabe o que Deus faz? Deus quer alcançar você e às vezes faz aquilo que você jamais imaginava que poderia ser Deus fazendo. Mas Ele faz para alcançar você. Às vezes a gente coloca a culpa em tudo, foi o fulano, foi o ciclano. Mas igreja, entenda uma coisa, essa frase que eu vou te dizer não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas, olha, você já deve ter ouvido essa frase. Aquele que não vem por amor,
vem pela dor. Essa frase não está na Bíblia, mas ela tem muita teologia bíblica nela. Tem muita teologia bíblica, porque às vezes a gente só dá valor quando a gente quebra a cara. Às vezes, irmãos, Ele vai estar na dor. Às vezes Deus vai te encontrar na dor. Às vezes Deus vai me encontrar na dor, para através da dor, da tempestade, Ele mostrar para mim, Ele mostrar para você, que a gente está na direção errada. Que a gente não está na presença e que a gente não está na vontade de quem, irmãos? Na vontade de Deus. Às vezes, irmãos, nós vamos perder para entender. Às vezes, irmãos, Deus, para nos ensinar, vai nos fazer perder. Porque Ele está tentando falar de tanto jeito, Ele está tentando ensinar de tanto jeito, mas talvez vai ser perdendo, que a gente vai poder enxergar, que a gente vai poder ver, que a gente está longe da presença e da vontade de quem? De Deus. Vou dizer de novo, se você quiser anote, sempre haverá uma atitude de Deus diante da nossa desobediência. Jonas desobedecendo, a atitude de Deus foi trazer a tempestade. Violenta. Igreja, entenda uma coisa. A palavra de Deus sempre vai ser contra o mundo. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre será contra o mundo, aos falsos amigos, aos conselhos falsos. E tudo que é ilusão que o mundo pode dar, a palavra de Deus sempre vai ser contra. Sempre vai ser contra. Porque parece muito fácil quando a gente está distante da vontade de Deus. Sempre tem um barquinho para levar a gente para longe da vontade de quem? De Deus. Sempre vai ter. Veja, não é assim quando um homem ou uma mulher tem uma amante. Não sei se você já conversou com alguém que tem uma amante ou um amante, não sei se você já conversou, a pessoa vem e fala assim, nossa, mas ele ou ela faz tudo o que o meu marido ou minha esposa não faz. Nossa, mas ele é tão assim, é tão assado. É o barquinho que Satanás coloca. Porque é separar, é largar, é divorciar, ir para lá, para passar a mesma coisa, porque o ser humano, igreja, o ser humano é igual por dentro, só muda a casca por fora. O ser humano é igual por dentro. O ser humano sem Deus é podre. O ser humano sem Deus é podre. Então, a gente precisa entender. Deus às vezes vai me alcançar. Deus às vezes vai te alcançar para te trazer para a vontade dEle, para te trazer para a presença dEle, pela dor. Não vai ser o diabo. Não vai ser o diabo. Mas muitas das vezes Ele vai estar na dor. E aqui eu encerro, irmãos. Palavra final. Se você quiser anotar, anote. Não fique com medo de Deus. E sim, ame-o cada vez mais. Pois Ele é capaz de tudo que você possa imaginar ou não imaginar, por amor, para alcançar os seus escolhidos. Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo para te alcançar. Glória a Deus, irmãos. Fique de pé no seu lugar, irmão. Jesus. Vamos orar.